Hoje nós vamos tratar de circuitos elétricos. Sempre é recorrente a queda desses assuntos do Enem, da nossa física. Hoje nós vamos tratar inicialmente vendo o tema que nós vamos abordar essas questões, que são as leis de Kirchhoff. Quantas são as leis de Kirchhoff? São duas. A lei dos nós e a lei das malhas, como vocês. Mas, porém, vamos a definições. Ou seja, o que é um nó? O que é uma malha? Então, como vocês estão vendo aqui, nó é um ponto em que 3 ou mais condutores são ligados, como por exemplo os pontos B e C. Então veja aqui em particular o ponto B. São 3 condutores que passam por B. A mesma coisa acontece no ponto C. Já o ponto D não é um nó, porque por ele passam apenas 2 condutores. Para ser um nó, tem que passar ao menos 3 condutores por esse ponto. Já uma malha é um caminho condutor fechado. Então, nesse circuito aqui apresentado, nós temos 3 malhas. Em particular, A, B, C, D é uma malha. E fecha novamente em A. Ok? Feitas essas considerações, vamos dar prosseguimento aqui e vamos ver o que é que diz a primeira lei de Kirchhoff, que é também conhecida como lei dos nós. Ela diz que, como vocês estão vendo aqui, a soma das correntes que entram em um nó é igual à corrente que sai do nó. Em outras palavras, seria o seguinte: a corrente que entra é igual à corrente que sai. E para corroborar essa ideia, veja aqui essa situação aqui exemplificada. Então, nesse nó aqui, que eu estou passando com o apontador laser, está entrando 5 amperes. E estão saindo 2 amperes para a esquerda e 3 amperes para baixo. Só que somando essas duas correntes também dá 5 amperes. Então, entra 5 e sai 5. Então, essa é a ideia da lei dos nós, o princípio da conservação das cargas. Ou seja, da corrente. A corrente que entra em um nó é igual à corrente que sai. A mesma coisa acontece nesse nó aqui, embaixo. Agora, com relação à lei das malhas. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ela diz o seguinte: a soma das tensões, ou seja, das diferenças de potencial dos elementos de uma malha, é sempre zero. Que elementos são esses? Pode ser resistores, geradores, receptores. E essa soma ser zero vai ter elemento que vai ter tensão positiva e vai ter tensão negativa. Como é que ficaria essa questão de tensão positiva e tensão negativa? Existe uma regra de sinais. Vamos ver inicialmente para o caso do resistor. Lembrando que resistor é um elemento do circuito que transforma energia elétrica em energia térmica, totalmente, ou seja, em calor. Então, se nós temos um resistor em uma malha, e o sentido da corrente que passa pelo resistor coincide com o sentido de observação da malha, então este resistor terá, pela regra de sinais, uma tensão positiva. Mas o que é tensão? É aquela famosa primeira lei de Ohm, com a equação fundamental da eletrodinâmica. URI. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Se o resistor, ou melhor dizendo, se o sentido da observação for contrário ao da corrente que passa no resistor, então a tensão no resistor será negativa. Com relação à fonte, por exemplo, um gerador que transforma outra forma de energia em energia elétrica, como por exemplo uma pilha, se ao observarmos uma malha que tem uma fonte, que tem um gerador, e nessa observação formos do polo negativo para o polo positivo da fonte, do gerador, então a tensão nesse gerador será negativa. Que tensão é essa? É a força eletromotriz, representada geralmente pela letra E. E nesse caso aqui, dessa situação, a tensão, ou seja, a FEM será negativa. Isso é quando a gente for aplicar a lei das malhas. Ok? Obviamente, se numa fonte o sentido de observação for do polo positivo para o negativo, então a tensão nessa fonte será positiva. Isso também vale para receptores. Mas o que são receptores? São elementos do circuito que transformam energia elétrica em outra forma de energia que não seja somente calor. A rigor, todos os elementos de um circuito geram calor.
produzem calor, certo? Sempre tem uma queda de tensão, uma potência dissipada. O interruptor transforma a energia elétrica em outra forma de energia, por exemplo, no motor, né? Em energia mecânica, mas ele também transforma em calor. A malha, todos os elementos aqui estão em série, ligados em série, alimentado por uma fonte de tensão de 120 volts. Devido a essa fonte de tensão, é estabelecida uma corrente elétrica de 2 amperes nessa. Se nós analisarmos esse circuito, ou seja, essa malha, a partir desse ponto aqui indicado pelo laser, no sentido indicado, ou seja, no sentido horário, veja, vamos aplicar aqui e vamos ver o que acontece. Ó, quando vem daqui para cá, ó, na fonte vai do menos para o mais. Então a tensão aqui vai ser negativa, menos 120. Nos resistores, o sentido da observação coincide com o sentido da corrente, ou seja, sentido horário. Em particular, aqui nesse resistor R1, tá vendo? A observação é para a direita e a corrente também é para a direita. Então, a tensão aqui, que é 20 volts, por que é 20 volts? É só multiplicar a resistência pela corrente que passa pela resistência. 10 vezes 2, 20. Então, essa tensão aqui é positiva, então fica mais 20. Analogamente, aqui também é positiva a tensão e aqui também. Portanto, fica assim. Somando as tensões positivas dá 120. Portanto, menos 120 mais 120, como sabemos, é igual a zero. Portanto, vale a lei das malhas. Feitas essas observações, vamos analisar uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do caderno amarelo, aplicada em 2009. Eis a questão. É uma questão um pouco longa, que diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação de L1 a L8, interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Então aqui nós temos a figura, a bateria de uma força eletromotriz E e as 8 lâmpadas indicadas. Agora vem aqui o comando aqui da questão. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar 3 atores? Veja, esses atores vão ficar nas 3 lâmpadas que têm maior brilho. Então tem aqui as opções. E aqui, no caso, a gente vai perceber que o mesmo brilho significa que estão sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Quem? Essas lâmpadas. Então considere aí o esquema, né, apresentado aí. Veja que é estabelecido uma corrente, vamos chamar essa corrente de I1, do polo positivo, né, a partir do polo positivo do gerador, da fonte de tensão. Essa corrente elétrica vai passar pela lâmpada L1, por isso nós chamamos de I1. É importante lembrar que B, C, F e G são nós. Okay? Mas, veja bem, se essas lâmpadas têm a mesma especificação, significa que elas possuem a mesma resistência. Vamos chamar essa resistência de R. Por uma fórmula da eletrodinâmica, nós podemos calcular a potência em função da resistência e da corrente que passa no equipamento, ou seja, na lâmpada. Combinando a fórmula da potência, π, potência igual a corrente vezes tensão, com a fórmula URI, a primeira lei de Ohm. Então, pegando o valor de U na fórmula da primeira lei de Ohm e substituindo na fórmula da potência, nós teremos a potência em função da resistência e da corrente, ou seja, P é igual a RI ao quadrado. Então, como a resistência é constante, então se uma luz tem a mesma corrente, elas vão ter o mesmo brilho, visto que todas elas têm a mesma resistência. Ok, então dando prosseguimento, notem que quando a corrente I1 passa pelo nó B, ela se divide em I2 e I3. Portanto, pela primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, podemos escrever essa equação.
A corrente que entra é igual à soma das correntes que saem. Semelhantemente, quando essa corrente I3 passa pela lâmpada I4 e passar pelo nó C, ela também vai se dividir. Uma parte dela vai ser I4 e outra parte vai ser I5. Vamos aqui colocar as alternativas da questão do Enem. Bom? Sim, agora, dando prosseguimento. Então, nós também podemos aplicar a primeira lei e chegamos a essa equação 2. Essas duas equações estão dizendo que a corrente 1 é maior do que a corrente 2 e do que a corrente 3, e que a corrente 3 é maior do que a corrente 4 e a corrente 5. Em particular, a corrente que passa pela lâmpada 1 é maior do que a corrente que passa pela lâmpada 2 e pela lâmpada 4. Já a corrente que passa pela lâmpada 4, que é I3, é maior do que a corrente que passa, em particular, pela lâmpada 7 ou pela lâmpada 6. Com isso, a gente pode concluir o seguinte, que a lâmpada 1 passa por ela uma maior corrente, a corrente 1. Portanto, a lâmpada 1 é a que tem maior brilho dentre as 8 lâmpadas mencionadas. Como nós queremos uma opção em que as 3 lâmpadas têm o mesmo brilho, porque são percorridas pela mesma corrente elétrica, e a lâmpada 1 é a mais brilhante dentre as 8, essa opção A está descartada. Ela não pode ser a alternativa correta. Agora, aplicando agora a segunda lei de Kirchhoff, ou seja, a lei das malhas. Vamos trabalhar primeiramente com essa malha aqui, ó. C, D, E, F, nesse sentido, a partir do ponto C. Ou seja, no sentido horário, no mesmo sentido da corrente I5. Tá vendo? Então, pela segunda lei de Kirchhoff, a soma das tensões em cada uma dessas lâmpadas dessa malha tem que dar 0. Então, a tensão na lâmpada 7 vai ser a resistência dela, que é a corrente que passa por ela, que é I5. Analogamente, a resistência da lâmpada 5 vezes a corrente que passa por ela também é a tensão, tá vendo? E aqui, observe que tanto essa lâmpada quanto essa lâmpada tem tensões negativas. Por quê? Porque no sentido que nós estamos analisando a malha, nesse trecho aqui, a observação vai de F para C. E a corrente está indo de C para F. Portanto, ficam tensões negativas. Pronto, temos essa equação aqui. Simplificando os termos semelhantes e dividindo tudo por R, chegamos nessa situação aqui, ó. A corrente I5 é igual à corrente I4. O que é que isso significa? Que as lâmpadas 5, 6, 7 e 8 têm a mesma corrente e, consequentemente, o mesmo brilho. E mais que isso, essas lâmpadas todas é as que têm menor brilho. Então, se essas lâmpadas têm um menor brilho, concluímos que a alternativa ela não pode estar correta. Porque tem aqui, ó, L4, L7 e L8. A gente não sabe se L4 tem a mesma corrente de L7 e de L8. Por isso, a gente já descarta aqui. E até porque a lâmpada 4, quem passa por ela é a corrente I3. E a corrente I3 é maior do que a corrente I4 e, consequentemente, do que a corrente I5. Portanto, a alternativa E está descartada, bem como a alternativa D. Então, nós ficamos agora com duas alternativas. Mas notem que nós já poderíamos concluir aqui que essa C também está errada, porque tem L2, L5 e L7. O que nós vamos fazer, aplicando ainda a segunda lei de Kirchhoff, é percebermos que a corrente que passa pela lâmpada 2 e pela lâmpada 3 é igual à corrente que passa pela lâmpada 4, ou seja, I2 é igual a I3. É isso que nós vamos ver agora, observando a segunda lei de Kirchhoff nessa malha aqui, ó, nesse sentido, a partir do ponto B, B, C, F, G. Temos isso aqui, ó. Isso igual. Então, dividindo tudo por R, chegamos nessa equação número 4. Agora vejam o seguinte. O valor de I5 na equação 3, vamos substituir na equação 2. Ou seja, nessa equação aqui, ó. Então fica como? I3 é igual a I4 mais I4, porque I5 não é igual a I4. Ou seja, I3 é igual a 2 e I4. Isolando I4, o 2 passa dividindo I3, ou seja, I4 é I3 sobre 2. Agora observe, esse valor de I4, vamos substituir na equação 4, nessa equação aqui, ó.
Então, nessa equação 4, onde tem I4, nós vamos substituir por I3 sobre 2. Então, fazendo isso, observe o que acontece. Dividindo tudo por 2, temos que a corrente I2 é igual à corrente I3. É o que havíamos desconfiado. O que é que significa isso? Que a corrente I2 tem o mesmo valor da corrente I3. Consequentemente, as potências dessas lâmpadas aqui, ó, L2, L3 e L4, é a mesma potência, tem o mesmo brilho, devido a essa expressão. Portanto, a alternativa correta é a letra. Vamos analisar mais uma questão, desta vez do Enem 2022, ou seja, do Enem que foi aplicado ano passado. Questão 133 do caderno amarelo, caderno 5, que diz o seguinte: uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts, 4,5 volts. Ou seja, se a lâmpada tiver sob uma tensão de 4,5 volts, ela vai ter uma potência de 4,5 watts. Ou watt, como queira. Watts. Cada pilha na posição correta gera uma FEM, ou seja, força eletromotriz, de 1,5 volts. E de fato é isso mesmo. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete um equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Quer que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Agora vamos para o comando. Com esse equívoco, qual a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Aqui as opções. Para a gente fixar melhor as ideias, vamos ver aqui uma figura. Alguém já disse que uma figura vale por 1000 palavras. Aqui nós temos o circuito conforme está especificado no enunciado. São 3 pilhas de 1,5 volts de FEM e meio ohm cada uma de resistência interna. Quando as pilhas são associadas em série corretamente, é o polo negativo de uma com o polo positivo da outra. Então essas duas aqui estão corretamente. E essa daqui está incorreta, está funcionando como um receptor. Certo? Aqui nós temos a resistência da lâmpada. Então, quando a lâmpada acende, é estabelecida uma corrente I, conforme vocês estão vendo aí na figura. O objetivo dessa questão é, na situação apresentada, quanto equivale essa corrente. Antes, porém, calcular a resistência R dessa lâmpada. Como nós temos a potência e a tensão da lâmpada, com essa fórmula muito conhecida da eletrodinâmica, potência igual ao quadrado da tensão sobre a resistência, ao isolarmos a resistência I, ou seja, resolvemos para R, temos que R é o quadrado da tensão dividido pela potência. Feito esse cálculo, agora vai ficar fácil de nós aplicarmos a segunda lei de Kirchhoff. Aqui nós temos uma única malha. Correr essa malha a partir desse ponto indicado aqui pelo apontador laser. No mesmo sentido da corrente, ou seja, no sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó, vamos percorrer aqui, ó, a partir desse ponto. Então, sentido da corrente coincide com o sentido da observação. A gente está observando nesse sentido aqui, ó. Então, essa tensão aqui vai ser positiva. Porque, como é a tensão, professor? É só você multiplicar a resistência pela corrente que passa pelo resistor, ou seja, pela lâmpada. Então, a gente já sabe que a resistência da lâmpada é 4,5 e a corrente a gente não sabe, então a gente repete o símbolo. 4,5 vezes I. Seguindo, portanto, simplificando os termos semelhantes, ficamos com essa equação aqui. 1,5 passa somando com 0, o segundo membro, fica assim. Passa o 6 dividindo, portanto o I vai ser 0,25 amperes. E com isso nós temos que a alternativa correta é a alternativa A. Então nós trouxemos aí essas duas questões que poderiam ser abordadas usando as leis de Kirchhoff. Obrigado pela atenção.